Bom dia pessoal, sou o Rafael Capitani, muita gente está inscrito no meu canal. Hoje gostaria de agradecer a todo mundo aí, já estamos com 1080 inscritos no meu canal. É sinal que eu estou falando alguma coisa que é interessante ou as pessoas estão me odiando muito, né? Para me adicionar no canal. 1000 e poucas pessoas já me adicionaram no canal, então significa que eu devo ser um cara muito odiado, porque ou as pessoas estão começando a gostar do que eu falo. Bom pessoal, continuando aquele assunto sobre quem quer botar uma loja, trabalhar com eletrônica, hoje nós vamos comentar até uma coisa bem interessante. Eu vi muita gente falando em outros canais as ferramentas que são necessárias para se trabalhar com eletrônica, principalmente manutenção de celulares, mas ninguém, realmente ninguém, absolutamente ninguém, tratou exatamente do foco, né, desse componente que nós vamos falar hoje, que é a banheira de ultrassom, tá? Ninguém procurou estudar um pouquinho, procurou entender um pouquinho para tentar dar uma explicação de por que se compra uma banheira de ultrassom, tá pessoal? Hoje você vai entender a necessidade, a real necessidade de se ter uma banheira de ultrassom, tá, na sua eletrônica, e o porquê de ter uma banheira de ultrassom, tá? Começando a explicar assim, ó, vamos começar na prática, tá? De 10 celulares que molham, que entra água ou qualquer outro líquido que entra em contato com a placa do celular, aqui no caso é um LG, ó, um K200, tá? Chegou para mim aqui condenado pela autorizada, tá pessoal? E os caras simplesmente olhei e os caras nem tiraram as proteções, nem deram um banho de ultrassom. A placa visivelmente tem sinais de contato com água, ter molhado. O cliente me falou que tinha molhado o celular e que eles condenaram a placa, tá pessoal? Então eu vou fazer um processo que eu vou falar para vocês hoje, que é um banho ultrassônico. Muita gente já deve ter ouvido falar, inclusive eu comento muito, tá? Vocês vão entender o porquê do banho ultrassônico, a real necessidade do banho ultrassônico, tá? E a taxa de recuperação do banho ultrassônico. Assim, ó, sendo bem pessimista, tá pessoal? De 10 placas que molharam, entraram em contato com algum tipo de líquido, um banho ultrassônico bem dado, respeitando os limites, você consegue aí recuperar 2 a 3 de 10 placas, tá? 2 a 3. Isso varia muito, mas nessa média. Então é uma taxa boa de recuperação de placas, né, que molharam. E o que eu quero explicar para vocês hoje é o que acontece na banheira de ultrassom, tá pessoal? Vou dar uma mostrada para vocês aqui o que é uma banheira de ultrassom, para quem não conhece, ó pessoal. Isso aqui, ó, esse componentezinho aqui, ó, é a banheira de ultrassom, tá vendo? Tá pessoal? Aqui dentro, ó, você coloca álcool isopropílico, tá? E vamos falar agora hoje exatamente o que acontece quando você liga a banheira de ultrassom. Bom, como você já deve estar calculando, o ultrassom, tá, é um padrão de sons emitidos por aquele equipamento ali, que é acima do que o ouvido humano escuta. Alguns animais até escutam, tipo alguns pássaros, se não me engano baleia, golfinho, uma coisa assim, escutam esse padrão altíssimo de som. Mas o que acontece exatamente dentro dessa câmara aqui, pessoal? Ó, eu dei uma estudada hoje para poder explicar para vocês, porque só dizer para vocês assim, ó, vocês precisam de uma banheira de ultrassom. Uau! Legal. Mas e aí? O que acontece? Qual é a real necessidade de se ter uma banheira de ultrassom? Hoje saberemos a real necessidade de uma banheira de ultrassom e o que ela faz na placa, tá pessoal? Olha só, a câmara, no caso, é isso aqui, ó, tá? Essa parte aqui que eu molhei meu dedo, ó, é a câmara da banheira de ultrassom e essa é a banheira de ultrassom, tá? Aqui você escolhe quantos watts, tá, você quer o banho e determina o tempo em minutos, tá pessoal? Detalhe pessoal, vamos explicar hoje o princípio da banheira de ultrassom. Como funciona? A banheira de ultrassom tem um equipamento que emite, como vocês já sabem, um ultrassom, que é um som ultra alto, tá? É tão alto que o ouvido humano não é capaz de perceber. O que você percebe visualmente com uma banheira de ultrassom? Quando você coloca a mão, você sente uma vibração nela. Detalhe pessoal, uma coisa que eu quero explicar bem para vocês. O princípio da banheira de ultrassom só funciona com a tampa fechada. Não pensem que vocês vão comprar uma banheira de ultrassom e tocar uma placa qualquer ali
largar álcool isopropílico, ligar o bagulho e se esquecer dela e tá pronto. Não, 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 não. Não está pronto. Você tem que programar, em média eu dou 10 minutos, depois dou uma esfriada, viro a placa, dou mais 10 minutos. Eu geralmente faço 6 sessões. Tem gente que pode dizer que eu sou exagerado, mas eu tenho obtido algum êxito com 6 sessões de 10 minutos cada, tá? A 50 watts. Tá, pessoal? Detalhe, a placa está oxidada, tá? Oxidação da água, de algum líquido entrou, enzinabrou alguns contatos e tal. O que a banheira de ultrassom vai fazer nessa placa? O ultrassom, ele é emitido para dentro dessa câmara aqui, que vocês viram, onde fica o álcool isopropílico. Embaixo tem álcool, o álcool serve para limpeza, ele tem muito pouca água, então ele em si já serve para limpeza de placa. Tem muita gente aí que diz, mas não precisa banheiro de ultrassom, você dá um banhozinho ali com álcool isopropílico e não. Eu já tentei, já fiz uma escala de taxas, tá, pessoal? Você consegue aí de 10 placas, no máximo uma placa recuperar com um banho básico de álcool isopropílico. Mas o ultrassom, ele empurra o álcool isopropílico para lugares onde ele não iria se não tivesse essa alta vibração dentro da cuba da banheira de ultrassom, tá? E agora nós vamos falar outra coisa que acontece, que eu pesquisei, tem gente que não sabe disso. O ultrassom, que por ser um som muito alto, né, não captado pelo ouvido humano, ele faz com que as partículas de oxigênio que estão dentro da cuba, além do isopropílico, entrem em atrito. Elas começam a girar mais rapidamente dentro daquela câmara, aquilo chega a ser uma câmara, e elas começam a se atritar pelo fato do som estar repercutindo dentro da câmara, fazendo com que gere uma quantidade de calor, tá? Existe quase um princípio quântico dentro daquela câmara de ultrassom, chega a esquentar bastante, tá? Não muito, mas esquenta bastante, e essas moléculas altamente atritadas vão fazer com que o álcool isopropílico penetre em lugares onde não penetraria normalmente. Além dos contatos também pelo fato do calor e dessa vibração em excesso, essa vibração excêntrica, fazer com que esses contatos percam aquelas camadas de oxidação, aquela reação química que se chama zinabre, tá, pessoal? Então, assim, ó, a banheira de ultrassom é importantíssima e fundamental para quem faz manutenção em placas, sejam elas quais forem, que ambas essas entrem em contato com água ou algum tipo de líquido que provoque corrosão, tá, pessoal? Então essas moléculas do oxigênio e também as moléculas do álcool isopropílico, quando se atritam demais, esquentam, chegam a quase que fazer um princípio quântico dentro daquela cuba, porque as moléculas de oxigênio começam a girar muito rapidamente ali dentro, a ponto de esquentar e chegar a dar para queimar os dedos na banheira de ultrassom, tá? É uma fricção que acontece ali. Então esse equipamento é muito importante para a recuperação de placas de celulares, tá, pessoal? Agora eu vou dar uma paradinha aqui e vou mostrar para vocês como é ela funcionando, tá, pessoal? Valeu, um abraço, dá um tempinho aí. Bom, pessoal, retomando aqui, só para complementar um pequeno detalhe, tá, pessoal? Quando você for colocar a placa de celular para dar banho na banheira de ultrassom, não se esqueça de retirar as proteções, tá? Essas proteções aqui são inimigas do cara que quer dar um banho de ultrassom na placa, porque elas tendem a deixar o álcool isopropílico preso aqui, tá? Então, para vocês terem um banho completo e ter certeza da secagem da placa depois, vocês têm que tirar essas proteções aqui, tá, pessoal? Tem que tirar todas as proteções. Bom, pessoal, agora como vocês vão ver, vocês já devem estar ouvindo aí, talvez estejam ouvindo um barulhinho, ó. Aqui, pessoal, é a banheira de ultrassom em funcionamento, tá? Tô dando a primeira sessão de 10 minutos a 50 watts, tá? 50 watts seria a potência do equipamento aplicando em ultrassom. Ele não me diz a potência em ultrassom exato, seria uma potência de decibéis talvez, né, ou milidecibéis. Ele está me falando em watts, o que ele está consumindo de energia para enviar uma potência maior. Mas detalhe, se vocês observarem aqui, vocês vão ver, já está borbulhando ali, as moléculas do isopropílico já estão se atritando aí, pessoal, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Tá, pessoal?
as moléculas estão se atritando ali, ó. Vou botar a tampa aqui porque sem a tampa não tem fundamento usar a banheira de ultrassom. Quando eu terminar o primeiro processo de 10 minutos, essa câmara, a cuba, vai estar bem quente. Aí eu desligo o equipamento, até para não queimar o equipamento, dou um tempo de uns 15 minutos, 20, viro a placa de lado e aplico uma nova sessão de 10 minutos. Tá, pessoal? A taxa de recuperação é de 10 placas, 2 ou 3, conforme a sorte do cidadão. Você consegue recuperar as placas de celular. Tá, pessoal? Então, como ninguém entrou no princípio fundamental, né, que é explicar para as pessoas o porquê de uma banheira de ultrassom. Não só dizer você tem que ter uma banheira, tá, mas tem que ter porquê. Aí vai um cara lá, como eu vi um canal aí, o cara, não precisa de banheira, não, vai aqui, lava com isopropílico e deu. Não é por aí. Existe todo um fundamento. Não é que o japonês, um chinês, um coreano lá do outro lado do planeta lá inventou isso aí de graça para você gastar dinheiro com esse troço para ter ali só para bonitinho, para agradar cliente. Não. Existe um princípio e sendo aplicado na regra certa, se obedecendo regras, né, você consegue obter algum êxito. Tá, pessoal? O princípio dessa banheira de ultrassom aí, ele é muito aproximado, vocês se lembram daquelas panelas air fry, se não me engano, que fazem comida a seco? Elas injetam o ar uma velocidade tão grande dentro delas que ele começa a girar e a fricção, ocorre quase uma fricção quântica ali e a comida acaba sendo atritada com aquelas partículas de oxigênio e acaba assando a comida. O princípio é quase esse, pessoal. Não chega a ser tão quântico assim, potência tão real o atrito, mas existe um real atrito das moléculas do oxigênio, tanto quanto das moléculas de isopropílico com a placa em questão, dentro dessa cuba aí. Tá, pessoal? Pessoal, se gostaram, dá um joinha no meu canal. Se não gostou, continua se inscrevendo aí para reclamar, né? E sou o Rafael Capitani, então se inscrevam no meu canal aí. Quem gostou, dá um joinha aí. Eu pretendo botar mais vídeos explicando mais coisas e o fundamental, os fundamentos dessas ferramentas e a real necessidade de tê-las para se montar uma eletrônica. Tá? Valeu, pessoal, um abraço.